Olá, pessoal! Hoje é quinta-feira, dia 9 de abril, e nós damos início a mais um dia de aulas online. Como hoje é quinta-feira, nós temos aulas de matemática e de geografia. Então, vamos começar por matemática. Pegue o seu livro e abra na página 24, ok? Na página 24, você vai encontrar a história dos números, sistema de numeração maia. Então, essa aula ela é sequência da aula anterior, que nós falamos sobre a história dos números egípcios, o sistema de numeração egípcio. Lá, nós vimos, eu contei para vocês sobre a necessidade do homem em começar a contar. Por que que o homem começou a contar? As necessidades que eles tinham diante da vida que eles estavam criando. Eles tinham que se alimentar, que cuidar de animais. Então, para se manter tudo em ordem, eles precisavam contar. A partir daí, nós vimos o sistema de numeração egípcio, onde eles representavam os números deles por figuras. O bastão, o calcanhar, o rolo de corda e a flor de lótus. Agora nós vamos ver o sistema de numeração maia. Então vamos lá na página 24. A civilização maia viveu na parte destacada do mapa. Então, nós temos um mapa aqui, aonde tem destacado aonde a civilização maia viveu. No sistema de numeração maia, eram usados apenas 3 símbolos: o ponto, a barra horizontal e a concha. Nesse sistema de numeração, havia representação do zero. Lá no sistema de numeração egípcio não tinha zero, eles não representavam o zero. Já os maias representavam. Então, antes de dar sequência a esses exercícios que estão aí, eu gostaria de mostrar para vocês os números maias, como eles eram formados. Mas para isso, vamos ler aqui esse menininho no final da página? No sistema de numeração maia, só é possível utilizar a barra, que equivale a 5 unidades, até 3 vezes. Então, eu só posso repetir a barrinha 3 vezes. Eu fiz aqui uma tabelinha dos números maias para que vocês pudessem ver. O 0 era representado pela concha. O 1 era um pontinho, 2, 2 pontinhos, 3, 3 pontinhos, 4, 4 pontinhos. O 5 era a barrinha. Então, o 6 era a barrinha e um pontinho. 5 mais 1. 7 era a barrinha mais 2 pontinhos. 5 mais 2, que dá 7. Barrinha mais 3. 5 mais 3 igual a 8. Barrinha mais 4 pontinhos. 5 mais 4 igual a 9. O 10 são 2 barrinhas. 5 mais 5, 10. 2 barrinhas mais 1 pontinho, 11. 5 mais 5 mais 1, 11. 2 barrinhas mais 2 pontinhos, 12. 5 mais 5 mais 2, 12. 2 barrinhas mais 3 pontinhos, 5 mais 5 mais 3, 13. 2 barrinhas, 4 pontinhos, 5 mais 5 mais 4, 14. 3 barrinhas, 5 mais 5 mais 5, 15. Então, eu sei que 3 barrinhas representam 15. 15 mais um pontinho que representa o 1, 16. 15 mais 2, 17. 15 mais 3, 18.
15 mais 4, 19. Já o 20, ele era representado de outra forma. Vamos observar aqui, por exemplo, em que os pontinhos eles estão bem pertinho da barrinha. Eles não têm uma distância. E eles não estão, os pontinhos não estão em sentido vertical, eles estão horizontal. Quando eu represento o 20 é um pontinho igual ao número 1, só que ele tem uma distância do número que está representando a unidade. Então, pontinho com conchinha é igual a 20. Olha aqui a distância. 20 mais 1, 21. 20 mais 2, 22. 20 mais 3, 23. 20 mais 4, 24. 20 mais 5, que eu disse para você lá em cima que era a barrinha, 20 mais 5, 25. 20 mais 6, 26. 20 mais 7, 27. 20 mais 8, 28. 20 mais 9, 29. Importante não esquecer essa distância entre o pontinho e a barrinha, porque senão vai ficar parecendo com os outros números. O 25, por exemplo, vai ficar igual ao 6, né? Então, tem que dar essa distância para você saber que esse é o número, que esse pontinho aqui não está relacionado ao número 1, e sim ao número 20. Então, vamos para a página 24. Número 1. Veja quantas unidades representava cada um dos símbolos do sistema de numeração maia. A concha representava o número 0, pontinho, número 1, barrinha, número 5. Letra A. Agora complete a sequência de 0 a 12, representando os números maias. Então, dá uma pausa no vídeo para você poder fazer essa representação da letra A. Pausa o vídeo que eu já volto. Então, nós já tínhamos aí algumas representações. Então, vamos lá. A conchinha já estava aí. O número 1 vai ser representado com um pontinho. Número 2, 2 pontinhos. O número 3 já estava pronto. Número 4, 4 pontinhos. Número 5, uma barrinha. Número 6, uma barrinha e um pontinho. 5 mais 1, 6. Número 7, uma barrinha, 2 pontinhos. 5 mais 2, 7. Número 8, uma barrinha e 3 pontinhos. 5 mais 3, 8. O número 9 já estava aí. 5 mais 4, que dá 9. 10 são 2 barrinhas. 5 mais 5. Número 11, 2 barrinhas e um pontinho, quer dizer 5 mais 5 mais 1. 11. E o número 12 já estava pronto aí. 2 barrinhas, 2 pontinhos. 5 mais 5 mais 2, 12. Letra B. Até quantas vezes o ponto se repete na mesma linha? O pontinho, o máximo que ele se repete são 4 vezes. Então, a resposta da letra B é 4 vezes. Letra C. Nessa sequência, o que aconteceu a cada 5 unidades? Quando você tem a cada 5 unidades, acrescentou-se uma barra. Então, letra C,
acrescentou-se uma barra. Acrescente na sua resposta que essa barra é horizontal. Ela não está na vertical, ela está na horizontal. Então, letra C. Acrescentou-se uma barra horizontal. Número 2. E na sequência abaixo, até quantas vezes a barra horizontal se repete? 3 vezes. A barra se repete 3 vezes. Ela só pode se repetir 3 vezes. Ela não se repete mais de 3 vezes, ok? Então, eu vou começar agora os exercícios da página 25. Para fazer esses exercícios, eu vou ler. Eu gostaria que depois que eu terminasse a leitura dos exercícios, você desse uma pausa no seu vídeo, para que a gente pudesse, para que vocês fizessem sozinhos primeiro, para depois eu voltar para corrigir, ok? Então, vamos lá. Número 3. Observe as seguintes representações dos números 1, 21, 2, 22 e 3 e 23, no sistema de numeração Maia. Então, eu tenho aqui o 1 e o 21, o 2 e o 22, o 3 e o 23. Letra A. Na representação dos números 21, 22 e 23, o que você acha que os pontos de baixo representam? Se os pontos estão embaixo, eles representam a unidade ou a dezena? B. Os pontos de cima e os pontos de cima, o que representam? A unidade ou a dezena? Letra C. Como podemos explicar a representação ao lado? A representação ao lado é o número 20, o pontinho e a concha. Como eu explico essa representação? O que esse ponto representa e o que a concha representa? Número 4. No sistema de numeração Maia, o valor do símbolo no número depende da posição que ele ocupa. Ou seja, ele é um sistema posicional? O número para ter um valor, ele precisa estar numa determinada posição? Então, pense aí, faça o exercício, dá uma pausa no vídeo que eu já volto para corrigir. Então, vamos lá. Letra A. Na representação dos números 21, 22 e 23, o que você acha que os pontos de baixo representam? Os pontos de baixo representam as unidades. B. E os pontos da parte de cima, o que representam? Esse ponto da parte de cima representa 2 dezenas. Como podemos explicar a representação ao lado? O pontinho, que vale 20, e a conchinha, que vale 0. Então, essa imagem é ao lado. O ponto representa 2 dezenas e a concha representa o 0 do número 20. Então, 2 dezenas com o 0 formam o número 20. Número 4. No sistema de numeração Maia, o valor do símbolo no número depende da posição que ele ocupa, ou seja, ele é um sistema posicional? Sim. Quando o ponto está em cima, ele vale 2 dezenas. Quando o ponto está embaixo, ele vale uma unidade, ok? Gotinha de saber. Você já ouviu falar em quipo? Era um instrumento feito com cordões, utilizado pelos incas para comunicação e como registro numérico. Um quipo podia conter até 2.000 cordões. Cada nó de um cordão significava uma mensagem diferente. Então, nós vamos agora
para a página 26, História dos Números, Sistema de Numeração Romano. O sistema de numeração romano foi criado há mais de 2000 anos e eles usavam letras para representar os números. Então, vamos ler aí na página juntos para que a gente possa entender um pouquinho mais. Essa matéria já vem de outros anos, né, de outras séries anteriores, terceiro, segundo ano, já vê os números romanos. Mas vamos dar aí uma continuidade. Então aqui, veja os símbolos que os antigos romanos usavam para escrever os números. I valia 1, V valia 5, X valia 10, L valia 50, C valia 100, D 500 e M 1000. Os símbolos são utilizados em letras maiúsculas. Cada letra representa um valor e ao combiná-las, encontramos outros valores. Veja algumas regras e exemplos para escrever números usando símbolos romanos. Primeiro aí, os símbolos I, X, C e M podem ser repetidos até 3 vezes. Então, eles não podem ser repetidos mais de 3 vezes. Eu posso repetir até 3 vezes, ok? Então, I vale 1, I 2, I 3. X vale 10, XX vale 20, XXX 30. C vale 100, CC vale 200, CCC 300. M vale 1000, MM 2000, MMM 3000. Se um símbolo de valor maior é seguido de um ou mais símbolos de valor menor, então adicionamos os valores. Então, vamos seguir os exemplos que estão aí no livro. V vale 5, I vale 1. Então, o V vem primeiro, depois o I. 5 mais 1. 5 mais 1 é igual a 6. Eu tenho L e V. L vale 50 e V vale 5. 50 mais 5, 55. Eu gostaria que vocês olhassem principalmente aí no livro de vocês, porque eu acho que fica melhor de enxergar. Aqui eu vou ter o D e o L. O D vale 500 e o L vale 50. Então, o de maior valor está vindo antes, está vindo primeiro e está sendo seguido de uma letra que é um menor valor. D, que é 500, vai ser D mais 50, 550. 10 mais 2, X mais X e I. X é 10 e I é 2. 10 mais 2, 12. CC, LX. O C e o C é 100 mais 100. L e X vão ser 50 mais 10. 50 mais 10, 60. Então, eu vou ter o número 260. ML. M vale 1000 mais L, que vale 50. ML é igual a 1050. Então, quando eu tenho um número maior, quando eu tenho uma letra que equivale a um valor maior, seguida de uma letra de um valor menor, eu somo. E aí eu encontro o número. Se um símbolo de valor menor, I, X ou C, é seguido por outro símbolo de valor maior,
Então, subtraímos o menor do maior. Então, aqui eu vi que quando eu tenho um número de um símbolo de maior valor seguido por um de menor valor, eu somo. Mas quando eu tenho um número de menor valor seguido por um de maior valor, eu vou diminuir. Olha aqui, eu tenho o I, que vale 1, seguido de V, que vale 5. Então, o menor está vindo antes do maior. Então, eu vou ter 5 menos 1, que vai dar 4. Eu tenho X, que vale 10, seguido por L, que vale 50. Então, o X é menor do que o L. O menor está vindo antes do maior. Então, eu vou ter 50 menos 10 e vou obter o 40. C é 100. C é 100 e D é 500. O C é menor do que o D, porque o 100 é menor do que o 500. Então, eu vou ter 500 menos 100 igual a 400. Depois, aqui embaixo eu tenho I e X. I vale 1, X vale 10. Então, 10 menos 1 é igual a 9. X, C. X vale 10. C vale 100. Então, o menor está vindo antes do maior. X, C é igual a 100 menos 10. 100 menos 10 é igual a 90. C e M. C vale 100, M vale 1000. Então, eu tenho 1000 menos 100, que é igual a 900. O sistema de numeração romano é posicional. Nesse sistema de numeração, não existe símbolo correspondente ao zero. Então, o único sistema de numeração que nos apresentou o zero foi o maia. O egípcio não tem e o romano também não tem. A página 27, eu gostaria que vocês fizessem como nós fizemos no exercício anterior. Eu vou ler, explicar, vocês vão dar uma pausa, fazer, e aí eu retorno para corrigir, ok? Antes de começar, eu fiz um papelzinho para vocês, para facilitar. Então, vamos lá. I é igual a 1. I, 2. I, 3. IV, 4. Aqui no IV, para dar 4, nós vamos entrar naquela última explicação da página anterior, aonde o menor vem antes do maior. Então, se ele vem antes do maior, eu tenho que diminuir. O V vale 5 menos 1. 5 menos 1 é igual a 4. V, VI. Aqui é onde o maior vem antes do menor. Então, eu somo 5 mais 1, 6. 7, VII. 8, VII. O 9, IX. 1 menos 10. 10 que eu tiro 1, eu fico com 9. O 10 vale X, L vale 50, C vale 100, D vale 500 e M vale 1000. Então, vamos lá. No número 1, complete os quadros abaixo usando nossos algarismos. Então, os números estão escritos em romano. Faça
encontre esses números. Se necessário, volte um pouquinho nessa tabelinha que eu mostrei. Volta na página 26 para tentar fazer, ok? Número 2. Qual dessas maneiras de representar o número 99 está correta? Contorne-a. 99. A primeira coisa que eu tenho que pensar é na unidade. Como que eu escrevo o 9? Na página 26, eu tenho como eu escrevo o 90 no último quadro, que é apresentado na página 26. Eu sei que eu vou ter que fazer o 100 menos 10 para dar 90, ok? Então, qual dessas opções está certa? X, C, IX ou IC? Número 3. Em dupla, decomponha os números e depois represente-os usando símbolos romanos. Então, eu vou escrever esses números em números romanos, ok? Vamos aí na letra A, 26. 26. Como é o 6 em números romanos? Então, eu sei que o número 6 é esse. O 20, eu sei que eu posso repetir o x 2 vezes. Então, como que eu vou escrever o número 20? Esse é um exemplo. A letra F é o maior número que vocês têm para escrever em números romanos. Então, vamos lá. Vou dar o exemplo desses dois para vocês poderem fazer as outras letras. Vou dar o exemplo da letra A e da letra F para vocês poderem fazer as outras letras, ok? Então, letra F. Eu tenho o 9 na unidade. Como é o número 9? IX. O número 80. O número 80 eu tenho que somar o 50 com 30. 50 mais 30 vai dar 80. Então, LXXX. E aí eu tenho o número 80. Como é o número 500 em números romanos? É a letra D. E o 1000, M. Então, como você formou, como ficou esse número em números romanos? Número 4. Descubra o menor número que podemos formar com os símbolos I, V, X e L. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo agora. Você dá uma pausa no vídeo, faça esses exercícios que eu já volto para corrigir. Então, vamos lá. No número 1, qual foi o primeiro número que você achou aqui? É o número 7. VI é o número 7. Ao lado, eu tenho VII, que é o número 8. Depois eu tenho IX, que é o número 9. X é o número 10. XI, 11. XII, 12. XIII, 13. XIV, 14. XV, 15. XVI, 16. XVI, 17. XVI, 18. XX, 19.
XX, 20, XXI, 21 e XII, 22, XXII, 22. Qual destas duas maneiras de representar o número 99 está correto? Contorne-a. Então, é a primeira opção. 90 vai ser XC, que vai ser 100 menos 10, e X. E X é 10 menos 1, que vai dar 9. Então, 99. Número 3. Decomponha os números e depois represente-os usando símbolos romanos. 26. Então, eu tenho o número 20 e o número 6. A unidade é 6. Para eu formar esse número, ficou assim. Assim, XX, 20, VI, que é 6, ok? Agora, o número 52. 52. 2 e I e 50 L. Então, vai ficar L e I. Essa é a letra D, desculpa. Essa é a letra B, tá certo. Letra C, aqui. 47, então vai ficar 40 mais 7. 7, V e I. E 40, XL. XL, V e I. É assim que vai ficar o número 47 nos números romanos. Letra D. 234. 4 IV, 30 XXX, acho que o meu aqui tá faltando um X, CC, deixa eu consertar aqui, então vai formar CC, XXX e V, é o da letra D de dado. Letra E, 766. Então, 6, 60 e 700. 6 é o VI. 60 é o LX. E o 700, DCC. Então, eu tenho o número DCCLXVI. DCCLXVI. Agora, o número 1589. 9, que é o IX. 80 é o LXXX. O 500 é o D e o M é o 1000. Então, 1589 em números romanos ficou M, D, L, X, X, X e X. Ok? Então, nós vamos agora para o número 4. Descubra o menor número que podemos formar com os símbolos IV, X e L. Então, eu tenho I e V. I e V, I é 1, V é 5. Se eu colocar o V antes do I, eu vou fazer o número 6. Mas se eu colocar o I antes do V, eu vou ter o número 4. Então, eu já sei que na minha unidade eu tenho que ter IV. Depois eu tenho X e L. X é 10, L é 50. Se eu colocar
LX, eu vou ter o número 60, porque eu vou ter o maior, depois o menor. Mas se eu colocar o X e o L, eu vou ter o número 40, porque o menor está vindo antes do maior. Então, eu vou diminuir, eu vou tirar 10 de 50. Então, eu vou ter o número 40. Então, eu posso formar o menor número que eu posso formar é o número 44, que vai ficar X, L e V. Para dar continuidade à nossa matéria e para você poder fixar essa matéria, eu vou deixar que vocês joguem em casa a página 28 e 29. Então, na página 28 e 29, vocês têm um jogo com o material complementar 1 e o material complementar 2. Joguem em casa esse jogo, vai ser super divertido. Peça ajuda, né? Não jogue sozinho. Chame o responsável para jogar com você. E para casa, eu vou ter as páginas para quinta-feira da semana que vem. Para casa, vão ser as páginas 34 e 35 de matemática, tá bom? Então, página 34 e 35 para a semana que vem. Eu aguardo vocês agora para a aula de geografia. Um beijo!